Fala pessoal do canal Júlio Costa Pé na Estrada. Como é que vocês estão? Em meio a tanta polêmica envolvendo essa questão Águia Branca, Grupo Comporte e Nova Itapemirim, surgiu uma pergunta no ar. Até que ponto a ANTT, ou seja, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, pode impedir da Águia Branca de operar essas linhas? Não sei se vocês têm essa dúvida, mas eu quero esclarecer para vocês. Fala pessoal, para quem não me conhece, eu sou Júlio Costa, criador de conteúdo aqui do YouTube, onde prestamos aí as informações do mundo do transporte. Caso seja sua primeira vez, seja muito bem-vindo ao nosso canal, onde nós abordamos as questões do mundo do transporte. E muita gente está apreensiva, sim, porque algumas pessoas estão favoráveis à Susan Tour, outras não. Empresas aí se degladiando nos tribunais de justiça para quem pega as linhas da empresa que foi uma das referências, né, foi uma das maiores, ou uma das maiores aí da América Latina, no seu auge de ouro, que é a antiga Itapemirim. E devido à falência que foi decretada em setembro de 2022, muitas empresas têm disputado essas linhas aí e o arrendamento. O que é um arrendamento? Vamos supor que eu tenha um lote, chama uma empresa para fazer um plantio de um especificado produto, eucalipto, cana-de-açúcar, e por um período lá eu vou arrendar essas linhas. Passado o período eu posso passar para outra empresa, ou de repente preciso leiloar este lote para uma empresa adquirir o nome, adquirir a propriedade. Resumidamente, a Itapemirim deixou aí dívidas, né, que somam mais de 2 bilhões entre credores, prestadores de serviços e também a dívida com a União, ou seja, com o país, que somam aí esse valor. E muita gente tem tentado aí se apossar dessas linhas. Vimos aí toda a trajetória da Susan Tour, que é uma empresa que lutou muito para conquistar essas linhas aí, brigou com Garcia, Rico, Guanabara também entrou no meio uma época, Rio Doce, Frota Nobre, Águia Branca, Grupo Comporte, e ela conseguiu o direito de explorar. E vamos dizer a verdade que ela foi um gigante guerreiro, né, Dylion, né, porque essa questão aí envolveu muitas empresas e uma pergunta que se surgiu no ar, como no início do vídeo. A ANTT, ela pode, de alguma forma, aí, atrapalhar essa questão? Bom, precisamos ver alguns aspectos, galera. Né? Porque desde o começo, quando a Susan Tour adquiriu as linhas de forma de arrendamento, que a ANTT vem brigando na justiça, fazendo várias manifestações contrárias a essa decisão que a justiça deu, né? E como se sabe aí, a Águia Branca ela conseguiu no STJ o direito de explorar as linhas após o término da viação Itapemirim controlada pela Susan Tour de, digamos, operar as linhas, né? Se caso ela não conseguir reverter num prazo de 60 dias, algo que já foi, a própria empresa se manifestou que vai entrar com recurso contra essa decisão, então ainda estamos em cima do muro. Mas enquanto isso não acontece, é uma pergunta que surgiu aqui no meu canal. Será que a NTT vai impedir a Águia Branca, caso o que se foi decidido continue aí? Vou responder para vocês. Galera, como nós vimos a questão, a NTT ela sempre foi contrária, porque em uma de suas cláusulas diz que quando a empresa fale, as linhas são da União e não da empresa, ok? Outra questão que a NTT diz no seu estatuto que
a empresa, ela não, as linhas que são da União não podem ser leiloadas e não podem ser também arrendadas. Algo que vimos aí através da Suzantur Nova Itapemirim, isso não impede, né, de que a empresa aí possa operar. No caso do Nova Itapemirim, vimos um exemplo, a briga, a birra, a perseguição, a insistência que a NTT toda vez mandava ofícios na vara de falência, não pode leiloar as linhas, não tem como. Aí o juiz fala, como não tem como? Vem cá, NTT, eu autorizo a aviação Nova Itapemirim, controlada pela Suzantur, de operar as linhas em forma de arrendamento. Galera, quando a justiça ela coloca uma decisão favorável ou desfavorável, os órgãos envolvidos têm que obedecer. Decisão judicial não é para ser discutida, é para ser acatada. É claro que a NTT vai entrar com um monte de recursos aí, petições. Não, tá errado, não pode, né? Tá errado, olha aqui nossos estatutos aqui, não pode fazer isso. Nós vemos exemplos, por exemplo, acho que a Dani Stur, ela ganhou uma linha por meio judicial, a NTT, não vou dar. Eu não vou dar a linha para vocês. Não vou dar. Seu advogado, nós queremos essa linha. Aí lá vai o advogado, faz o ofício do pedido, mete na mão do juiz, o juiz fala assim, NTT, libera para nós essa linha aí. Você vê que várias empresas, para quem acompanha decisões aí de linhas, várias empresas têm entrado com mandado de segurança, porque a NTT não tem dado as linhas, ainda mais com essa regra do novo marco regulatório, né? Nós temos que estar essa inconsistência aí que, olha, vou falar para vocês. Né? Então, assim, se a justiça decidiu, a NTT pode espernear, pode esbravejar, pode fazer o que quiser, galera. O juiz falou, vocês têm que dar e pronto, é uma ordem. E vimos o caso da Nova Itapemirim. A NTT não manda em nada. Se a justiça deu o veredito, é uma decisão judicial, não é para ser discutida, é para ser acatada. Então, a NTT pode até tentar, mas que ela vai conseguir derrubar a Guia Branca de Operar aí, caso o fluxo aí do processo flui do jeito que foi decidido na última questão do STJ, a NTT não pode fazer absolutamente nada. Respondendo a pergunta de vocês, beleza? Galera, lembrando que os links aí os cards dos últimos vídeos estão aqui na descrição, tá? Tô querendo trazer o quadro Fatos Históricos de novo, galera. Vou contar muitas coisas aí que nós sabemos, algumas questões envolvendo o passado, que eu acho que esse quadro aí precisa voltar de novo, né? Eu sinto saudade, eu gosto de falar essas coisas, né? Mas deixa a sua opinião, o que vocês acham aí, o que vocês pensam a respeito, tá bom? Lembrando que o link vai estar, os cards estão aí, as informações estão na descrição, os cursos, tá? E toda a informação vocês encontram na descrição e nas minhas redes sociais. Beleza, pessoal? Forte abraço, Deus abençoe a todos, tamo junto e até o próximo vídeo.